Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliane. Boa noite, doutor Otávio. Hoje é uma noite especial que estamos aqui com um dos grandes anestesistas de Pernambuco, aliás, do Brasil. A emoção está muito forte nos nossos corações de conseguir que ele fique tão perto de nós para essa grande entrevista. Muito obrigada, doutor Otávio. Doutor Otávio e todo mundo, boa tarde. Realmente é um prazer enorme. O senhor sabe do carinho que todos temos por você e aí a gente vai aprender mais um pouco com esta criatura nessa nossa semana, ok? Doutor Otávio, o que o fez escolher ser médico e por que escolheu a especialidade em anestesia? Bom, isso vem de muito longe. Eu morava em Casa Amarela, no Vasco da Gama, que é um bairro de Casa Amarela. E eu sou de uma família que tinha mais dois irmãos, e eu nunca me conformava lá com a minha vida no Vasco da Gama, numa situação precária que nós vivíamos. E eu pensava em evoluir. Até que um dia, junto da minha casa, foi inaugurado um consultório médico. Consultório esse que fazia consultas populares. E o indivíduo que foi para lá, que era um médico, chamado Dr. Marcílio Cordeiro Campos, um pediatra, fez amizade comigo. Eu morava junto desse consultório dele. E eu falando com ele, eu digo, eu pretendo ser médico. Ele disse, estude. E eu passei a estudar de uma maneira compulsiva, porque ninguém naquele bairro tinha curso superior e eu queria progredir. Naquele tempo se dizia que a pessoa que tivesse um diploma debaixo do braço estava com um emprego seguro. Então, ele me orientou, estude. Eu fiz o vestibular e passei na Faculdade de Ciências Médicas aqui na Rua Benfica. Passei no 7º lugar, num grupo de 40. Mas comecei a estudar e esse tal médico disse, você já pensou em que especialidade você vai escolher? Eu disse, não. Ele disse, faça anestesia, que é uma especialidade que está surgindo aí. Será que ano, doutor? Isso em 1959. 1959. Então, eu disse, mas eu não conheço ninguém, como é que eu vou aprender isso? Ele disse, tem um colega nosso que chegou do Rio de Janeiro agora, trabalha no hospital infantil, e eu posso te apresentar a ele. E eu disse, eu quero. E eu fui, e era o doutor Roberto Coceiro. Doutor Roberto Coceiro, que transformou-se num grande amigo meu. E passei a trabalhar com ele no hospital infantil. O cirurgião-chefe era o doutor Frederico Carvalheira. Existia segunda pessoa dele, que era o doutor Delcio Dourado, que é vivo ainda hoje, trabalha lá no hospital infantil. E eu então comecei a estudar e nesse ínterim surgiu o professor Lafay, chegou aqui por intermédio do professor Romero Marques e começou a ensinar anestesia no hospital Pedro II, porque naquela época não existia residência aqui. E eu fui para lá e me introduzi nesse grupo. E foi assim que eu continuei minha vida de anestesista até hoje. Não me arrependo, gosto muito, tenho grandes amizades nesse grupo aqui, que começou com 52 anestesistas na cooperativa e hoje tem 630, de maneira que eu tenho grandes amigos e eu adoro esse relacionamento que a gente tem. Espetáculo.
Você sabe, Otávio, a gente, claro, né, todos nós vivenciamos e fazemos, né, um grande grupo de anestesistas que não só tem como um respaldo científico a existência e o trabalho da SAEP, né, como tem também alguma coisa que eu sei que faz quase inveja a outras especialidades, que é a nossa organização através da Copanest, né, a união da especialidade e a maneira como a gente exerce, né, nossa especialidade. O que é que você tem, assim, para nos lembrar, para nos dizer, para nos informar sobre a história dessas duas entidades, assim, o seu papel, que eu sei que você veio lá do comecinho, nessas duas entidades que, assim, a gente preza tanto e que a gente respeita tanto, são tão realmente respeitáveis, né? E nos ajudam no dia a dia mesmo da nossa... Quando nós começamos, isso em 1900 até 1967, não existia nenhum grupo assim, com todos os anestesistas de Recife, não existia. Existiam uns grupos, mas que eram pequenos, como o SAR, Serviço de Anestesia do Recife, que foi composto por um grupinho, mas era pequeno. Depois, então, o SAP foi fundado em setembro de 67, mas começou a funcionar no dia 1 de janeiro de 68. O SAP, Serviço de Anestesia de Pernambuco. Nós éramos 52. Destes, a metade já se foram. E eu fazia parte desses 52. E nós começamos a reunir por que razão? Porque naquela época a maioria dos pacientes eram todos privados. Mas os doentes e o cirurgião é quem recebia o dinheiro e pagava a gente. Nós éramos empregados do cirurgião. E ele pagava o que ele queria. Então, nós nos reunimos e já achamos que isso não estava certo, que a gente fazia parte de uma equipe e por isso tinha que se formar um grupo da gente. E nós reunimos e fundamos o SAP, com 52. Toda manhã, toda noite, o diretor de serviço, que era o Dr. Nelson Falcão, ligava para a gente e dizia: amanhã você vai para tal hospital. E nós íamos e tal e tal. Então foi aí que foi reunindo isso aí. Não, essa casa aqui não era, aqui não era ela. Nós fomos, as nossas reuniões eram todas numa casa, num apartamento que existia em frente a São Marcos, onde hoje é a Apvida, era ali. Então, eu e 52 ali fazia reuniões. E então, nós, 10 meses depois, nós compramos essa casa no Benfica, por intermédio do Dr. Paulo Bittencourt, foi quem comprou essa casa pra gente. E então, nós remodelamos e viemos para cá. Até hoje estamos aqui. Então, eu acho que a cooperativa hoje é uma força, e nós mostramos essa força todo dia quando vai se fazer uma reunião com os convênios e tal. Então, os novatos não sabem essas coisas, provavelmente acham que se ficarem sozinhos é melhor, mas não é. Nós hoje temos a cooperativa, que é uma força, e naquela época a SAEP ficava na Sociedade de Medicina, numa salinha que existia atrás ali do restaurante Ilha de Cois. Era ali. Eu fui presidente da SAEP em 1973 e era lá. O doutor Arlindo foi antes de mim e o doutor Cohen foi depois de mim, doutor Benedito Cohen. De maneira que hoje em dia a SAEP é tida como um órgão de grande prestígio no país todo, porque aquela sede da gente, pouca gente no Brasil tem uma sede daquela. Tem um grupo que as mulheres se destacam como presidentes e tal, então elas são muito trabalhadoras.
e nós devemos a elas essa força que nós temos na SAEP. E aqui a cooperativa, que é a parte financeira da gente, eu devo tudo a isso aqui. Para você ter uma ideia, Eliane, todo dia, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, eu venho aqui. Todo dia. Pode perguntar ao pessoal do NAC, que você vai ver. Todo dia eu venho entregar ficha. E quando eu não venho, eu venho passear para ver o pessoal. Certo? Eu adoro isso aqui é a minha segunda casa. É isso que incentivo, né? Que resposta linda. Parabéns. Ai, doutor Otávio, que beleza. Vamos Muito saber. bonito, muito bonito. São detalhes que todo mundo precisa conhecer. Por isso que eu fiz Porque questão realmente, de fazer essa entrevista com o senhor. Qual seria, o que é que assim, lhe estimula mais assim, a trabalhar e a se atualizar? O que é que você nos diz disso? E depois, Sônia, tem mais uma pergunta muito interessante para você responder. Mas me responda essa. O que é que lhe estimula a trabalhar e a se atualizar? Bom, eu sempre gostei de ensinar. E daí que hoje eu sou chefe do CT da SBA, com 4 hospitais. O Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Oswaldo Cruz e o Hospital de Servidores do Estado. Então esses 4 eu sou o chefe desse CT. Sempre gostei de ensinar. E isso, para ensinar, você tem que se atualizar. Então, eu hoje não estou mais, já sou mais idoso, tenho que descansar um pouco, mas antes eu tinha, inclusive, assinava 7 revistas estrangeiras. Eu não falo nenhuma língua, mas eu leio inglês, francês, espanhol, alemão não. De maneira que eu me atualizei muito e passava meus conhecimentos para os colegas. Isso durante muito tempo e tal. Até que, isso aí é uma pergunta que vem depois, que aí nós fundamos um CT aqui em Recife. Eu quero saber, doutor Otávio, dos seus hobbies. Ah, minha filha. Não posso saber de todos, olha, veja já bem. sei. Não, e hobbies muda de acordo com a idade. Certo. Se eu disser umas coisas a vocês já acham engraçado. Quando eu estava no início da minha vida, eu adorava fotografia. Por isso eu tirei vários prêmios de fotografia. Naquela época, as fotografias eram preto e branco. E eu tinha em casa um escritóriozinho onde eu revelava os filmes e fazia as fotos e tal. Tirei vários prêmios de fotografia. Aí depois eu parei isso aí tudo na vida muda, né? Muda. E hoje, eu quero dizer a você hoje, a única coisa que eu achava na vida é que tudo que eu me metia eu fazia, mas teve uma coisa que eu não consegui fazer, foi tocar um instrumento. Eita, que beleza. Foi. Tocar um instrumento eu não conseguia, porque não tinha tempo, porque não tinha estímulo. Só que há 2 anos atrás minha esposa morreu e eu fiquei muito deprimido, tal. E encontrei com um colega lá na SAEP e ele disse, por que você não aprende um instrumento? E eu disse, mas eu não sei nem qual instrumento que eu aprenda. Ele disse, adulto é teclado. E no outro dia de manhã eu procurei saber e telefonei para um professor e até hoje eu estou estudando teclado. Então o meu hobby principal hoje é teclado. Eu tenho um teclado em casa e esse professor vai toda quinta-feira, hoje ele vai à noite, vai às 8h30, passa até 9h30 lá comigo e durante a semana eu fico treinando lá e tal. É muito difícil porque enquanto a gente é jovem as mãos são muito
maleáveis, mas eu tenho 84 anos, Que não parece. mas tenho, Ele está inventando, viu? mas tenho, e aí as mãos são meio complicadas para... A mão direita até que vai bem, a esquerda é mais completa e as duas é mais difícil ainda. De maneira que meu hobby principal hoje é estudar, ler, ouvir música, gosto muito de música. No carro, então, eu tenho muita música lá num pendrive que eu fico ouvindo sempre. E agora é tocar um teclado. Que estou tocando de uma maneira meia ruim, mas estou tentando. Mas pelo que eu sei, que eu conheço você há muito tempo, você é apaixonado por uma máquina, que é o carro. Mas eu tenho 84 realmente eu gosto muito de carro. E isso é uma coisa que eu tenho de muitos anos e tal. Sempre gostei de carro bonito e tal. E atualmente eu tenho um carro que foi o melhor carro que eu já tive até hoje. E eu pretendo, já estou juntando dinheiro para comprar o próximo. Certo. E gosta de dirigir, que eu sei. Agora, eu quero dizer só uma coisinha para vocês. Todas as coisas que eu consegui na minha vida, que eu consegui, tentei conseguir, hobbies e tudo, e na profissão, eu devo à minha mulher. Isso é uma coisa linda. Foi a pessoa que me incentivou. Certo? Claro. De maneira que foi uma pessoa que era minha alma. Sua alma gêmea. Foi ela que me Muito incentivou. bonito, lindo depoimento do teu. Deve estar cuidando também de lhe ajudar aí nesse teclado. Tá, com certeza, eu já disse isso a ele. É provável. Já disse isso aí. Doutor Otávio, nos fale do seu amor por anestesia regional. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a anestesia regional é feita com anestésico local. E o anestésico local, por incrível que pareça, foi descoberto 40 anos depois da anestesia geral. Agora, qual a razão disso? A razão é que não existia seringa nem agulha. Por isso que a anestesia geral foi descoberto antes, que foi por inalação. 40 anos depois, em 1888, é que surgiu a cocaína como primeira anestésico local. Bom, fechando isso aí, respondendo a pergunta que você me fez, eu fui trabalhar no Pedro II, no serviço do professor Romero, e cujo professor era o Dr. Lafay, que era um francês, que era um sujeito extraordinário. Foi a primeira pessoa que eu vi escrever com as duas mãos. Eu nunca vi aquilo, Ele escrevia com as duas mãos. Então, era um professor excelente que o professor Romero Marques trouxe lá de Estrasburgo para cá, para ensinar anestesia, porque não existia um serviço um CT de anestesia, para ensinar anestesia. E eu fui trabalhar lá com ele. E ele distribuiu uns encartes sobre anestesia regional e eu fiquei encantado com aquilo, né? Olha, fazer uma anestesia, o cara ficar acordado, era uma coisa do outro mundo para mim, né? Aí eu comecei a estudar isso, mas nessas alturas eu não trabalhava em nenhum serviço de urgência. Isso foi em 1959, eu era estudante. Quando foi em 62 eu me formei, e em 63 eu fui nomeado para o Hospital do Pronto-Socorro do Recife, que não é o Hospital da Restauração, é o Hospital do Pronto-Socorro que fica hoje onde é o laboratório da Fusan, ali em frente à CELP. Bom, então eu fui trabalhar lá e lá começaram a aparecer os casos que precisava de fazer anestesia regional e eu não sabia fazer anestesia regional, ninguém sabia. E esse encarto do professor Lafay, ele tem inclusive um livro sobre anestesia regional, cujo livro eu tenho. Não foi ele que me deu de presente, foi a Hernani que me deu de presente, que deu a ele deu a Hernani e a Hernani me deu de presente. Aí eu fui estudar aquilo ali e
fui fazendo os bloqueios, só que eu não acertava nenhum. Porque eu não tinha prática, ninguém me ensinou. Então eu comecei a tentar e não acertava nada, servia de chacota dos cirurgiões. Olha, isso não presta, faz geral, bota para dormir, não sei o que e tal. Era assim. Até que eu disse, eu tenho que aprender isso, não é possível. Eu tenho que aprender. Então, eu tinha um bedel aqui na Faculdade de Ciências Médicas, chamado Zé Cadáver. Eu não sei se esse cidadão é vivo ainda hoje. Mas aí eu falei com ele e ele me arranjava os cadáveres dos pacientes aqui. Eu ia para lá no sábado e domingo, durante o dia. Comprei uma máquina fotográfica e fazia o slide dos cadáveres que eu dissecava. Plexo braquial, punho, pé. Eu, inclusive, inventei um tipo de bloqueio que ficou famoso aí, de pé. Foi eu quem inventei esse negócio. Por acaso, porque eu tinha que fazer anestesia naqueles doentes. Por exemplo, quando chegava na época do São João, eu dava plantão no dia 23, então os doentes que chegavam com esmagamento de mão, dedo e tal, era uma coisa assim, 10, 20 doentes numa noite. Então eu fazia bloqueio em tudinho. E aí eu fui aprendendo, e com isso eu aprendi a fazer. E fiquei fã da anestesia regional, todo mundo me convidando para dar palestras, e eu dando as palestras meio capenga, mas ia. E hoje em dia eu uso pouco anestesia regional como anestesia, eu uso como analgesia pós-operatória. Então, todos os tipos de geral que eu faço, eu trabalho muito com ortopedia, então eu uso bloqueios como analgesia pós-operatória, porque todo mundo se preocupa muito com anestesia, o paciente, né? Mas eu me preocupo com analgesia pós-operatória, porque o doente, depois que acorda com muita dor, e então a gente, com analgesia pós-operatória, ele fica satisfeitíssimo. Então eu hoje sou fã da anestesia regional, mas para analgesia pós-operatória. Eu praticamente não uso mais nada para anestesia, apesar de poder fazer. Há casos que a gente tem que fazer mesmo, casos que não pode ser feito geral. Mas eu faço geral em todo mundo com bloqueio pós-operatória. Eu praticamente não uso para anestesia. Então, querido, você vai nos falar do seu amor aí, da sua... do seu mergulho enorme, que a gente sabe que é, sobre no ensino, né? As coisas que você ensina, onde você está presente como orientador, e isso tudo o pessoal precisa saber. Conte lá pra gente. Bom, eu sempre gostei de ensinar, mas não de uma maneira oficial. Eu ensinava a um e a outro que trabalhava. Marquinho foi meu aluno. Marquinho. Então, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu sempre gostei de ensinar, mas acontece que oficialmente eu não tinha essa oportunidade. Marquinho. Em 1960 Marquinho, mais ou menos 68, então, por aí. Eu gostava sempre. O TSA até 68 era prova escrita. Eu não tinha era prova escrita. Foi meu. E aí várias pessoas daqui fizeram, e tem TSA daquela época. Mais ou menos 68. Mas se eu não me engano, em 68, eles introduziram a prova oral. Aí quando introduziram a prova oral, os colegas não quiseram mais fazer a prova oral. Era prova escrita. E aí várias pessoas daqui fizeram. De 68 até 80, nenhum médico anestesista de Pernambuco fez o TSA. A prova oral. Aí, porque é oral. Tinha escrita e tinha oral. Não quiseram mais fazer a prova. Aí eu disse, eu vou fazer. Em 80. De 68 até 80. Não vá não, que você vai ser reprovado. Eu digo, eu vou. E fui fazer em Brasília a prova. Aí, mas antes de fazer isso aí, eu me preparei. Os colegas eu fui para São Paulo, passei 15 dias fazendo curso lá. De 68 estudei até bastante. 80. Eu era recém-casado nessa época e fui fazer em Brasília. Recém-casado não, já tinha
Mas antes de fazer casado, isso aí, eu me preparei. Tinha filhos já grandinhos. Eu fui para São Paulo. Mas aí minha mulher pegava os meninos, botava, separava e eu ficava no quarto. Estudei bastante. Sozinho para estudar. De Pernambuco. E aí eu fui para Brasília e fiz. E fui fazer em Brasília. Neto fazia parte da comissão de fazer isso aí, eu me preparei. TSA. Eu fui para São Paulo. E então eu fiz a prova e passei em Brasília. E fui. E Neto fiquei muito alegre por isso, mas faltava a oral. Isso aí eu me preparei. Aí no outro ano o congresso foi em Recife. E eu era chefe da anestesia do Hospital da Restauração. E fui. O diretor, se eu não me engano, era Aldo. Antes de fazer isso Mota, aí, eu me preparei. Então o oitavo andar era uma ala que estava fechada. Eu consegui com ele me dar aquela ala todinha para que a prova fosse feita lá. E a prova foi feita lá e passou eu e Cleiton. Isso aí eu me preparei. Cleiton Chivers. Então passamos nesse 81. Isso passou-se muito bem. Eu consegui o TSA era um título honorífico para que a prova fosse feita lá apenas. E a prova foi feita lá e passou eu então eu fiquei com esse título lá depois de 12 anos que estava andar. Acabou a prova, uma ala que estava fechada. Que começou a prova. Eu consegui com ele oral. Me dar aquela ala todinha para que a prova fosse feita lá. Então, em 88, em 87, se não me engano, eu fui chamado para substituir Raul. No CET do Getúlio Vargas, que estava fechada, e eu disse para o diretor de lá, que na época era todinha para que a prova fosse feita lá, e aí eu disse, olha, eu aceito, desde que coloque também o Hospital da Restauração. E aí eu assumi que eu tinha TSA, tinha um currículo muito bom, que eu não faltava a um congresso, hoje é que eu falto alguns. Agora mesmo eu vou para a semana, eu vou para Goiânia. Normalmente eu faltava os congressos, eu não faltava os congressos. E então eu tinha um currículo muito bom. E aí foi tranquilo e passei, tomei conta do CT do Getúlio Vargas e da Restauração. Isso foi em 1988. Eu para substituir. Nós completamos agora 30 anos, em 2018, o ano passado. Teve uma festa nossa de comemoração lá no Espetos de Boa Viagem. Era Silveira. Bom, então eu comecei a ensinar isso. Cleiton Chivers. Continuei. Hoje em dia nós temos fechada, colocado no comércio para o diretor de lá, que na época era Silveira. Do Piauí até a Bahia, 230 anestesistas que nós colocamos. 230 anestesistas, a maioria aqui em Recife, mas tem gente para o diretor de lá, que na época Maceió, tem gente na Paraíba, tem gente por aí à vontade. E isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito quando eu vou ao congresso. Porque encontro com esse pessoal todinho e me fazem a maior festa. Eu adoro isso, porque todo velho gosta de ser paparicado. Principalmente um abraço, isso para mim é o máximo. Isso é uma coisa que me deixa então, até hoje hoje em dia nós estamos com 40 residentes. Dos 4 hospitais. De lá, que na época era Restauração, Getúlio Vargas, Oswaldo Cruz e isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito. Em cada lugar desse tem uma pessoa tomando conta. Que estava fechada, na restauração está armando. E eu disse para o diretor de lá, Oswaldo Cruz, está Bovinha, no Getúlio Vargas tem para substituir. E isso é uma coisa que me deixa muito Celina e aquela outra menina lá, que estava fechada. E a outra Jane que toma conta lá do Steve na época era. Então eu me sinto muito satisfeito em todo canto que eu chego, todo mundo faz aquela festa. E isso é uma coisa que para mim muito satisfeito, é mais do que dinheiro. Agora, quanto é que eu ganho fechada? Zero. Aí eu disse, olha, eu não ganho um tostão porque eu sou aposentado de todos os empregos. E isso é uma então eu ensino porque eu gosto. Eu faço a parte burocrática desse negócio todinho. E a parte científica são essas pessoas que eu lhe falei aí. Agora, o que você faz com o seu conhecimento sobre o ensino da anestesia, sobre o desenvolvimento da anestesia aqui? O que é que você tem como consideração a fazer sobre a anestesia e o caminho que ela está tomando, ou que ela já tomou? O que é que você... Bom, veja lá.
Quando eu comecei a fazer anestesia, como médico já, eu sabia uma quantidade que na época eu achava que era muita coisa. Mas hoje, todo esse pessoal que está saindo sabe 50 vezes mais do que eu sabia naquela época. Porque hoje nós temos já um CT, onde tem uma programação que é rígida e que é seguida. Essas pessoas fazem 4 provas ao ano. Quando eu comecei uma delas é uma prova nacional. Então, essas notas, junto com a parte teórica e a parte social, é que faz com que eles sejam aprovados ou não. Então, depois que sai e vem para a cooperativa, que para entrar na cooperativa, uma das coisas essenciais é que tenha terminado a residência e que tenha o documento da Sociedade Brasileira de Anestesia dizendo que terminou a residência, que naquela época chamava-se residência, hoje não é mais residência, é o ME, que é o médico especialista. Então, na verdade, quando se sai de lá, a coisa que o pessoal está pensando é o quê? É ir trabalhar para ganhar vida. E isso, há uns 5 anos passados, 6 anos, 7 anos, foi muito bom, porque foram inaugurados vários hospitais novos aqui. Esses hospitais que o Eduardo Campos inaugurou, deu muito campo de trabalho para os anestesistas que estavam saindo. Mas hoje isso parou com a crise, né? Então, daqui a 5 anos, provavelmente, a gente tem mais 150 anestesistas lá no comércio e não tem mercado para esse pessoal. Campo de trabalho. Então, eu não sei realmente o que pode acontecer, mas provavelmente vai diminuir a quantidade de residentes que são candidatos à residência. Porque é questão normal. Quer dizer, o indivíduo vai querer o quê? Querer pular para outra especialidade. Eu acredito nisso. Mas existe somente uma coisinha que eu quero dizer para encerrar. Então, qualquer especialidade que você fizer com amor, com cuidado, com estudo, você vence. Qualquer uma. Pode ser até coveiro. Você vence, né? Então, porque está fazendo com amor. Agora, se você fazendo, pensando só no dinheiro, aí você vai fazer durante um período, depois cai. Você vence. Porque isso é uma coisa característica, porque quem vem atrás consegue passar em cima de você, né? Então, faça com amor, agora, com cuidado, pensando só com muito estudo, aí você vai com dedicação, você vence. Qualquer especialidade. Em anestesia, principalmente, porque você lida com um doente que está exposto a você. Agora, se você fazer, o doente está totalmente exposto, ele vai dormir. E aí, quem é o UTIsta? É você. Passar em cima de você. Você é o UTIsta, toma conta da respiração, da parte cardíaca, da parte cirúrgica. Então, você é o principal ali da equipe. Pensando só no dinheiro. Isso é a minha maneira de pensar. Então, dizia o professor Lafay, ele dizia, eu ouvi ele dizer várias vezes, que um bom anestesista é aquele que ninguém nota a presença dele na sala de cirurgia. Não precisa dizer, rapaz, olha, está ruim, a anestesia, o doente está acordando, não precisa dizer nada. Ninguém nota a presença dele. Esse é o ótimo anestesista. Ele dizia, eu ouvi ele dizer várias vezes, de tudo, que um bom anestesista é aquele Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos pela audiência e eu sei que todo mundo deve ter realmente se deleitado como a gente. A gente aprendeu um bocado. Obrigada, meus queridos. Obrigado mais uma Ninguém vez. nota. Boa noite. Boa noite. Qualquer especialidade que você fizer com amor, com cuidado, com estudo, você vence. Qualquer uma, que pode ser até coveiro, você vence. Para encerrar.